Olá pessoal, tudo bem? Na última aula nossa nós vimos os números primos, né? Aprendemos a decompor um número em fatores primos, aprendemos os critérios de divisibilidade, deixamos dois critérios de divisibilidade para depois, porque eles são mais complicados e bem menos cobrados, né? Mas nós vamos agora falar sobre os múltiplos de divisores de um número. Nós estamos aqui agora ainda falando dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, são os números que a gente utiliza para contar. E com base nisso, nós vamos, na hora que falar dos divisores, vamos falar do máximo divisor comum, que é o MDC. Você já deve ter ouvido falar, pode até não saber fazer, mas você já ouviu falar. E vamos, na hora que a gente estiver falando de múltiplos, vamos falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum, que você também já ouviu falar muito. O máximo divisor comum, ele é utilizado para determinados exercícios específicos de MDC, né, de máximo divisor comum. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ele além de ser utilizado para exercícios específicos de MMC, ele também é utilizado em frações. Então, nós vamos utilizar muito o MMC, que nós vamos aprender aqui hoje, para fazer soma e subtração de frações, tá? Inclusive em equações que nós vamos ter mais para frente, nós vamos ter que fazer o MMC para conseguir resolver a equação muitas vezes, beleza? Então, vamos lá, toda vez que tiver fração, somando, subtraindo, geralmente a gente tem que fazer MMC. Mas vamos uma coisa de cada vez, beleza? Vamos lá. Divisores de um número. Olha só, imaginem o número 36. Vamos decompor o 36 em fatores primos, tá? Como a gente aprendeu, um número bem menor do que aqueles que a gente tinha feito, né? Então, 36 dá por 2, porque ele é par, aqui fica 18. Ele dá por 2, aqui fica 9. Ele dá por 3, fica 3, dá por 3, fica 1. Então, nós estamos aqui achando os divisores. Então, toda vez que quiser falar sobre divisores de um número, você vai decompor ele em fatores primos. E aí, você vai ter duas coisas. Quais são os divisores e quantos? O quantos é mais fácil e cai mais, mas os quais são também é importante. Tá? Quais são os divisores? Às vezes a prova pode te pedir os divisores, é bem raro, mas recentemente a gente teve questões disso em concursos por aí, como a EPICAR e por aí vai. Então, é bom a gente ficar atento, porque se caiu, por exemplo, na EPICAR, pode o Enem resolver querer cobrar, pode a EPICAR querer cobrar de novo, pode o Cefet gostar e cobrar. Então, os concursos eles conversam. Então, às vezes, uma questão que cai hoje no Colégio Militar, no próximo ano pode cair na EPICAR, pode cair no Enem, pode cair no Cefet. Então, abram o olho quanto a isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o 1 é o menor divisor de todo número. Então, o primeiro divisor de todo número é o 1. E todo número, aliás, vamos escrever de outra forma. O maior divisor de todo número é ele mesmo. Então, o maior divisor de todo número é ele mesmo. Então, qual que é o maior divisor de 36? O próprio 36. Tá. O maior divisor de todo número é ele mesmo. Tá. Edir, por que você fez a fatoração? Bom, para você saber quantos e quais são os divisores de um número, por exemplo, a gente colocar aqui o conjunto os divisores de 36. Quem são os divisores do conjunto com os divisores de 36? Primeiro você faz a fatoração. 2, 2, 3, 3 aqui, então ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai pegar os expoentes
Gente, desculpa, aqui é 3 elevado a 2, né? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, são 2, 3, né? E 2, 2. Então, você vai pegar aqui agora os expoentes, 2 aqui e 2 aqui, e vai somar 1 em cada um deles. Então, o primeiro 2 aqui eu somei 1, e vai multiplicar pelo outro expoente aqui, 2 mais 1, vai ficar 3 vezes 3. Esse número vai ter 9 divisores. E não entendi, calma que a gente vai fazer mais. Mas imagine que esse número fosse aqui, tivesse um 5 elevado a 3, sei lá. Imagina que você fatorou um número aqui, deu 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 4. Imagina esse número aqui. Como é que você faria para saber quantos divisores tem esse número? Você pegaria o expoente, 3 mais 1, pegaria o outro expoente, ficaria aqui 1 mais 1, e pegaria o outro expoente, ficaria aqui 4 mais 1. Então, aqui ficou 3 mais 1, 4, vezes 1 mais 1, 2, vezes 4 mais 1, 5. Isso aqui ficou 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40 divisores. Esse número aí teria, eu estou ficando aqui na frente, né, gente? Aqui, só finalizando aqui, ficaria 4 vezes 2, vezes 5. Isso aqui ficaria 40 divisores, esse número. Tá bom? Então, você sempre pega os expoentes e multiplica, soma 1 primeiro em cada um deles e depois multiplica, tá? Então, a gente fez aquilo ali. Beleza, então eu sei que o 36 tem 9 divisores. O primeiro divisor de todo número é o 1. Então, eu já vou colocar, inclusive, ó, então você vai sempre fazer assim, só para você não esquecer, do 1, você coloca ele aqui em cima. E já que quiser colocar aqui nos divisores, tem um aqui. É o primeiro divisor. E o último vai ter que ser o próprio 36, mas a gente vai chegar lá. O que você vai fazer? Para cada um dessas linhas aqui, ó, você vai multiplicar todo mundo que está em cima deles. Como assim? Vamos lá. Essa linha aqui. Esse número aqui, ó, 2. Vou multiplicar ele por quem está em cima dele. O 2 aqui, ó, só tem o 1 em cima dele. Então, 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui é 1, tá, gente? Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, o 2 já está aqui, não preciso repetir. Agora, eu vou para a próxima linha aqui, essa linha aqui. Ó. Vou pegar esse número que está aqui e multiplicar ele por todo mundo que está em cima dele. Ó. O 2 vezes 1 fica 2, não preciso colocar de novo. Agora, o 2 vezes o 2 que está em cima dele aqui dá 4. Ó. Então, eu ponho 4 aqui. Então, eu multipliquei esse cara aqui por todo mundo que está em cima dele. Vou fazer isso com o próximo número aqui, ó, o 3. Vou multiplicar ele por todo mundo que está em cima dele. Ó. 3 vezes 1 lá em cima dá 3, já está aqui. 3 vezes o 2 aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Coloco 6 aqui, porque não tinha 6. 3 vezes esse 2 aqui, ó, estou multiplicando por todo mundo que estava em cima dele. Já multipliquei por esse 2 aqui, vou multiplicar pelo outro 2 aqui. 3 vezes 2, 6, já está aqui, não precisa repetir. Não precisa. 3 vezes o 4, aí 12, aí já é novidade. Então, ponho 12 aqui. Beleza, já multipliquei ele por esse cara, por todo mundo aqui, ó. Por esse, por esse, por esse, por esse. Por todo mundo que estava em cima dele. Agora, vou para o próximo cara. Para a última linha aqui. Esse cara eu vou multiplicar por todo mundo que está em cima dele. Ó. Então, o 3 vezes 1 lá de cima, 3. Já está aqui, não precisa repetir. 3 vezes o 2 aqui agora. 3 vezes 2, 6, já está aqui, não precisa repetir. 3 vezes o 2 aqui, 6. Não precisa repetir. 3 vezes 3, 12. Já está aqui, não precisa repetir. 3 vezes o 3 aqui, ó, dá 9. Opa, 9 é novidade. Coloca ele aqui de novo. O 3 vezes o 6 aqui, ó, 18. E o 3 vezes o 12 dá 36. Então, eu multipliquei esse cara vezes todo mundo que estava em cima dele. Os que já tinham, os valores que já tinham, você não precisa repetir. Os que são novidade, você coloca na direita dele aqui, tá? Fique tranquilo, tranquilo, que nós vamos fazer de novo outros exemplos desses, tá bom? Então, aqui, os divisores. Quais são os números que apareceram aqui, ó? A gente teve o 1, teve o 2, teve o 3, teve o 4. Se apareceu duas vezes, você não precisa repetir, não, tá? 3 apareceu duas vezes ali, mas não repete, não. Teve o 6, teve o 9, teve o 12, teve o 18 e teve o 36. Repare que o maior divisor que a gente encontrou aqui foi o 36, que é justamente o número, né?
Então eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores aqui desse número. 9 divisores, como a gente já tinha visto anteriormente, tá? Então os divisores de um número a gente faz dessa forma: quantos e quais, tá? Quantos, ele só quer saber quantos divisores tem. Você é mais simples, né? Agora quais já é um pouquinho mais complicado, beleza? Vamos fazer de novo agora, só que aí para isso eu já vou aproveitar o gancho e explicar para você o que é MDC, que é o máximo divisor comum. Vamos lá. Máximo divisor comum. Antes da gente falar do máximo divisor comum, vamos fazer de novo os divisores. Eu tinha feito aqui o 36, vamos fazer aqui o 48. Imagina que a gente fosse fazer os divisores de 48. Quantos e quais? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor aqui em fatores primos. 2 aqui dá 12, 2 aqui dá 6, 2 aqui dá 3, 3 aqui dá 1. Então, isso aqui ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, são 4 2, né? Então é 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 1. Então, para eu responder quantos divisores, o que eu faço? Eu pego os expoentes. Quem são os expoentes aqui? O 4 e o 1. Soma 1 em cada um deles, então o 4 mais 1, o 1 mais 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, vai dar 10 divisores. Então, o número 48, ele tem 10 números que dividem ele. Se você ainda não entendeu o que é divisor, eu também não foquei muito nisso, porque eu acho que é um pouquinho que a gente já está muito acostumado, né? Mas às vezes é bom a gente deixar claro isso. O divisor de um número é aquele número que você divide por ele e dá resto zero, né? Então, por exemplo, aqui no caso do 36. O 36 dividido por qualquer um desses números aqui, 9, dá 4, resto 0. Sem vírgula, tá, gente? Dá um quociente inteiro e um resto 0. Então, isso que é divisor, é que dá uma divisão exata, sem vírgula, né? Beleza, então eu já descobri que o 48 vai ter 10 divisores. Quem são os divisores? Bom, se eu fosse fazer aqui os divisores de 48, os divisores aqui de 48, o que eu faria aqui, né? Os divisores de 48. Eu faria, gente, celular tocando na hora da gravação, é brincadeira, né? Então, os divisores de 48, bom, o primeiro divisor de todo número é 1, então 1 estaria aqui, seria o primeiro divisor. Isso aqui é uma chave, tá, gente? Pra gente fazer o nosso conjunto. Se 1 nosso, tá feio demais, mas é isso aí. Então, 1 tá aqui, e aí o que eu vou fazer? Para cada um desses carinhas aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo que tá em cima deles, mas começando do lado de cima, indo lá para baixo. Apaguei um 2 ali. Então, o que vai acontecer aqui agora? Se eu pegar ali o primeiro ali, o 2 aqui, ó, multiplicar todo mundo que está em cima dele. 2 vezes 1, 2. Já está aqui, não preciso nem repetir. Vou passar para o próximo, né? O 2 vezes 1 lá de cima dá 2, não precisa repetir. Agora o 2 vezes 2 dá 4. Opa, novidade aqui, eu coloco aqui, 4. Passo para isso aqui, ó. 2 vezes 1, 2, já está aqui. 2 vezes 2, 4, já está aqui, não precisa repetir. 2 vezes esse 2 dá 4, já está aqui. E o 2 vezes 4 dá 8. Então, ficou aqui o 8. Beleza, fechamos. Vou para o próximo aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. 2 vezes 1, pegando esse 2, multiplicando, todo mundo está em cima dele aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Já está aqui o 4, 2 vezes 2, 4, já está aqui, 2 vezes 4, 8, já tem um 8 aqui, 2 vezes 2, 4, já tem aqui o 4, e o 2 vezes o 8 dá 16. A única novidade que a gente tinha dos produtos foi o 16. E agora o 3, multiplicando, todo mundo está em cima dele, ó. 3 vezes 1, 3. O 3 vezes o 2, 6, novidade. 3 vezes o outro 2 dá 6, acabei de colocar o 6 aqui. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, esse 2 aqui, 6, já tem, 3 vezes 8, 24, 3 vezes o 2, 6, já tem, e 3 vezes 16, dá 48. Então,
Os divisores são todos esses números aqui, que apareceram aqui, desde o 1, que é o primeiro divisor de todo número, até o 48. Que se eu estou falando dos divisores de 48, o maior divisor vai ser o próprio 48. Então aqui ficou 1, 2, tem o 3, tem o 4, tem o 6, tem o 8, tem o 12, tem o 16, tem o 24 e tem o 48. Acredito que estão todos aí. Vamos ver se eu não esqueci de ninguém. Conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é o que a gente tinha visto, a quantidade de divisores aqui. Então, esses aqui são os divisores de 48. A gente tinha feito no exercício anterior, no slide anterior, os divisores de 36. Você está lembrado? Quem são os divisores de 36? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 9, 12, 18 e 36. 18 e 36. Então, repare que aqui eu tenho números. Voltando aqui agora, eu tenho números que dividem os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o 1 divide os dois, o 2 divide os dois, o 3 divide os dois, o 4 divide os dois, o 6 divide os dois, o 8 não, o 8 divide o 48, mas não divide o 36, o 9 divide o 36, mas não divide o 48, o 12 divide os dois, o 16 e o 18 não, o 16 não divide os dois, o 18 não divide os dois, o 24 não, o 36 não, o 48 não. Então, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 12. Então, o 12 é chamado de no caso aqui, o máximo divisor, ou seja, o maior divisor comum entre 36 e 48 é 12. Então, o MDC maior divisor comum entre 36 e 48 é 12, tá? Mas a gente vai, eu só queria te mostrar da onde que vem isso, o que que significa o MDC. Então, se tiver todos os divisores de um número, todos os divisores do outro, o número que divide, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é chamado de máximo divisor comum, tá? Nós vamos ter exercícios específicos de MDC para fazer depois, tá? O MDC, o máximo divisor comum. Agora, Edi, toda vez que tiver que fazer MDC, eu vou ter que fazer os divisores de um número e os divisores do outro? Claro que não, né? Eu te mostrei isso aqui, de onde é que vem, para você entender o que significa, para a gente aproveitar aqui e fazer de novo os divisores de um número, quantos e quais, para a gente recapitular o que a gente viu na última aula. Mas na hora de fazer o MDC, nós vamos fazer da seguinte forma. 48, nós temos dois métodos. De qual dos dois que eu tenho que saber? Os dois, tá? E eu vou te explicar por quê. Principalmente o MMC, tá? O MMC vai ter 2 também, aqui vai ter 3. Nós temos 3 métodos para fazer o máximo divisor comum. Um deles, o terceiro método, eu não vou ensinar agora, eu vou ensinar no exercício específico, porque ele é específico para determinados concursos. Então, se o seu concurso tiver ele, você vai ver ele nas aulas. Se o seu concurso não tiver ele, você não vai ver nas aulas, tá? Porque ele é específico para concursos que caem, que é o método de Euclides, tá? É um métodozinho tranquilo, é uma chavezinha que você vai fazendo e tal, mas não é comum na maioria dos concursos, então só quem precisar. Agora, o primeiro método e o segundo método, todo mundo tem que saber. Então, o primeiro método é o método da decomposição sucessiva. Então, eu pego 36, pego 48. Tem gente que faz ele aqui no MDC, faz os dois até virar 1 e depois circula os que foram comum. Provavelmente você aprendeu assim. Vou te sugerir a aprender esse outro jeito aqui, se você usa desse jeito. Por quê? Porque nos exercícios que a gente vai fazer de conta de MDC, vai ser importante fazer dessa forma aqui. Porque os resultados que a gente vai ter aqui, eles vão significar coisas importantes para a gente, principalmente quando os números são grandes, é difícil fazer divisão, já vai ter uma resposta ali para você. Então, confia em mim, tem um pouco de fé aqui agora,
que vai valer a pena para você. Então, o método da decomposição sucessiva, eu vou dividir aqui os dois, só que tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou utilizar os fatores comuns, que dividem os fatores primos, na verdade, que dividem os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2 divide os dois ao mesmo tempo, então eu vou poder dividir por 2. Ponho o 2 aqui, ó. Isso aqui vai dar 18, isso aqui vai dar 24. Vou pôr por 2. Esse aqui vai dar 9 e esse aqui vai dar 12. Repara que o 12 dá por 2, mas o 9 não, então não vou dividir por 2, porque tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Mas eu sei que os 2 dá por 3, então aqui fica 3 e aqui fica 4. Quando esses dois números são primos, Edi, o 4 não é primo. Sim, eles não são primos. Eles são primos entre si. Não existe nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, você para aqui e faz a conta. 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Tá certo? Esse é o método, é o primeiro método. Tá? O segundo método, acredito que tranquilo, né? Depois nós vamos fazer mais exercícios. O segundo método, nós vamos decompor eles separadamente. Então, eu vou pegar aqui o 36, a gente já tinha até feito isso, né? Então, eu vou fazer rapidinho aqui. Então, ó, ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vou fazer aqui o 48. Vai dar 2, vai dar 24, vai dar 2, dá 12. Vai dar 2, dá 6, vai dar 2, dá 3, vai dar 3, dá 1. Isso aqui é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. No método da decomposição separada, você vai pegar as bases comuns, que estão em todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o 2 está aqui e o 2 está aqui. Então, você vai pôr o 2. O 3 está aqui, o 3 está aqui. Então, você vai pôr o 3. Por exemplo, se aqui tivesse um 5, sei lá, 5 elevado a 3. O 5 está aqui, mas não está aqui. Então, você não colocaria ele no resultado. O resultado são apenas as bases que estão em todos ao mesmo tempo. Então, o 5 não apareceria. Mas no caso do 2 e do 3 aqui, o 2 e o 3 estão em todos. E você vai pegar o menor expoente que apareceu. Por exemplo, o 2 está elevado a 2 aqui e elevado a 4 aqui. O menor entre 2 e 4 é o 2. Edi, esse método é muito mais complicado. Por que eu não aprendo só o primeiro que já me resolve? Porque se você for, por exemplo, trabalhar o MDC de números, de letras, na verdade, em expressões algébricas, você não vai saber fazer pelo primeiro método, tá? Você vai precisar do segundo método, e aí a gente precisa que você aprenda isso aqui agora. Então, o 3 está elevado a 2 aqui, está elevado a 1 aqui. Quem que é o menor? 1. Então, o menor expoente, você sempre vai pegar as comuns e sempre elevado ao menor expoente que ela apareceu. Então, ficou 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3 elevado a 1, que é 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, que foi o mesmo MDC que eu achei, tanto pelo método 1, quanto pelo método 2, quanto fazendo os divisores de um, fazendo os divisores do outro e vendo quem que era o maior divisor dos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então esse é o esquema do MDC. Primeiro método, segundo método. Depois nós vamos fazer alguns exercíciozinhos para você aprender. Beleza? Mas esse é o esquema. Os dois métodos são importantes. O segundo método, principalmente quando você for trabalhar com letras, tá? Ou exercícios específicos de MDC, que eles cobram exatamente saber se você sabe o segundo método. Tem exercícios que a gente vai fazer sobre esse segundo método, beleza? Então vamos continuando. Múltiplos de um número. Por exemplo, quem são os múltiplos? A gente estava fazendo 36 e 48. Quem são os múltiplos de 36? Primeira coisa, o primeiro múltiplo de um número é o 0, tá? Então, por quê? Nós vamos pegar aqui, ó, o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, quando eu tenho os múltiplos de 36, o que são os múltiplos de 36? São os números que que foram 36 vezes alguma coisa. Então, por exemplo, os múltiplos de 36. 36 vezes 0
0. 36 vezes 1, 36. Então, 36 vezes alguma coisa, as possibilidades de alguma coisa seriam 0, 1, 2, 3 e por aí vai. 36 vezes 2, 72. 36 vezes 3, 108. 36 vezes 4, 144. 36 vezes 5, 180. E por aí vai. Então, esses seriam os múltiplos de 36, tá certo? Então, o múltiplo é isso. É você pegar o número e multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por aí vai. Uma coisa interessante é que esses múltiplos, você vai vendo que são múltiplos de 36, vai somando 36 daqui para cá, né? Só você reparar isso. Isso aqui, para quem já vai ver matéria do ensino médio, isso aqui é uma progressão aritmética, né? Uma sequência é uma progressão aritmética. Quem só vai ver com o curso de ensino fundamental, não se preocupe com o que eu acabei de falar. Beleza? E aí o seguinte, vamos fazer agora o mínimo múltiplo comum. Então vamos pegar aqui, a gente acabou de fazer ali os múltiplos de 36, então vamos colocar aqui os múltiplos de 36. A gente viu ali, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5... Gente, desculpa. Os múltiplos de 36, eu estou aqui com a cabeça aqui já pensando nos 0, 36, 72, 108, 144, 180 e por aí vai. Esses são os múltiplos de 36. Imagina os múltiplos de 48. A gente fez o MDC deles, vamos fazer agora o MMC. Seria 0, 48, quem mais? 48 vezes 2, 96, 48 vezes 3 daria 144, 48 vezes 4 daria 192, 48 vezes 5 daria 240 e por aí vai. Esses aqui seriam os múltiplos de 48. Agora repare que o primeiro múltiplo que eles têm em comum é o 0, porque o 0 é comum a todo mundo, mas o primeiro múltiplo não nulo, né, ou seja, diferente de 0 que a gente tem, aqui, ó, se você reparar, é o 144. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre 36 e 48 é 144. É o primeiro múltiplo comum entre esses números. Interessante que você perceba que depois, aqui para frente, você vai ter um outro múltiplo comum entre eles, que seria, por exemplo, 288. Como é que você sabe disso, gente? Edi, aqui, ó. Se um múltiplo foi 144, de 144 em 144, eles vão se encontrando. Então, 144, 288, 432. A cada 144, eles vão se encontrando no mesmo múltiplo. Mais 144, eles vão estar no 576. Então, quando você faz o MMC de um número, você vê a primeira vez que os dois números têm múltiplo em comum, mas sempre vai tendo de 144, nesse caso, de tanto em tanto, e esse tanto em tanto é o MMC. Eles vão tendo múltiplos em comum. Então, eles teriam 144, 288, 432, os 576 e por aí vai. Tá certo, gente? Então, essa é uma coisa importante para vocês. Agora, como que eu faço o mínimo múltiplo comum, Ed? Eu vou ter que fazer os múltiplos até ver um que chegou igual? Não. Nós vamos ter dois métodos também, da mesma forma que a gente teve no MDC. Agora, aqui, o negócio é o seguinte. Você vai fatorar, no primeiro método, que é a decomposição sucessiva, você vai fatorar aqui, independente se divide um ou os dois. Deu para dividir, você divide. Então, por exemplo, os dois aqui dá por 2, então eu vou botar 2. Aqui vai ficar 18 e aqui vai ficar 24. Dá por 2 de novo. Deu 9, deu 12. Repara que o 9 não dá por 2, mas o 12 dá, então divide o 12 por 2.
O 9, como não dá, você só repete ele. Então fica 12 aqui por 2, 6. O 6 dá por 2, divide o 6 por 2. Aqui fica 9, o 9 não dá por 2, continua 9, e o 6 fica 3. Nenhum dos dois dá por 2, dá 3, fica 3, fica 1, dá por 3, fica 1, e fica 1. Então aqui ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 3, 144. O primeiro método foi assim. Decompõe direto. E o segundo método, Edi, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai fazer separado também, igual você fez lá o segundo método do MDC. Aqui 2 dá 18, 2 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Isso aqui deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ó. 1, 2, 2, 2 e 2, 3. Então fica 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. E o 48? A gente já fatorou ele hoje. Deu 2, deu 24. Deu 2, deu 12. Deu 2, deu 6. Deu 2, deu 1. Deu 3, deu 3, deu 1. Né? Então deu 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. O que você vai fazer? Você vai pegar todas as bases que aparecem. Quem são as bases aqui? 2 e 3, né? Não é para repetir. Então, o 2 apareceu nos dois aqui, põe só um 2. O 3 apareceu nos dois, põe só um 3. Se tivesse um 5 aqui, ó, 5 elevado a 4, eu ia colocar a base 5 aqui também. Todas as bases que apareceram, mas não apareceu nenhuma base 5. Então, as bases que apareceram foram 2 e 3. Reparando a base 2, aqui estava elevado a 2 e aqui estava elevado a 4. Então, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 4. Você vai pegar agora o maior expoente. Então, 2 e 4, o maior expoente é 4. Então, ficou 2 elevado a 4. E o 3 está elevado a 2 aqui e elevado a 1. Qual que é o maior? 2. Então, você põe aqui. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 16 vezes 9 dá 144. Então, Edi, de novo, não estou entendendo porque eu tenho que saber os dois métodos. Se o primeiro método eu já sei, eu já sabia antes de ver sua aula, e eu já gosto dele, já resolve todos os exercícios, sim. Mas o primeiro método, ele não resolve problemas teóricos de MMC, nós vamos ver depois, e ele não resolve MMC de letra, tá? Na parte de expressões algébricas, e vamos precisar. Então, o segundo método é importante que você tenha a noção dele, saiba como é que faz. Pega todas as bases, repete o segundo método comigo, pega todas as bases com o maior expoente. No MDC, no segundo método, você pega as bases que tem em todos, em comum, tá? Que estão em todos ao mesmo tempo, e com o menor expoente. Tá? No MDC tem que ser em todos ao mesmo tempo, e tem que ser com o menor expoente. Beleza? Então, fechamos aqui, gente. Nossa próxima aula, aqui é mínimo múltiplo comum, né? Tem um acento ali, né, gente? Senão fica feio, né? Mínimo múltiplo comum entre 36 e 48 é o 144. Beleza, gente? Fechamos. Depois, nós vamos fazer uma aula de exercícios de MMC e MDC, que não vai ser só calcular o MMC e MDC, não. Nós vamos ter exercícios contextualizados, e aí eu vou te mostrar como é que são os exercícios de MMC, para você ver o jeitão do exercício. Na hora que você estiver lendo, você já sabe, isso aqui é de MMC, e depois eu vou fazer os de MDC, para quando você ver o jeitão, você já se tocar que é de MDC, e depois eu vou misturar, para ver se você realmente aprendeu. Beleza? Mas primeiro eu te mostro como é que é o jeitão, para você se acostumar, depois a gente faz os exercícios misturados, para testar se você realmente entendeu quando que é o texto de um, quando que é o texto do outro. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.